Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Com o empate da noite de ontem entre Botafogo e Goiás por 1-1, o Glorioso permanece na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Fogão só pode ser ultrapassado nesta rodada pelo Avaí. Isso se a equipe catarinense conseguir vencer o Operário fora de casa por mais de 8 gols de diferença, o que acho inviável. O Botafogo, mais uma vez, não foi bem tecnicamente fora do estádio Newton Santos, contudo não faltou luta. Falo sobre o jogo com aspectos importantes dentro e fora de campo neste vídeo. Antes, peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos aqui para o canal, deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal e muito simples. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, tem live. Pois é, galera, o Botafogo entrou em campo sabendo que se vencesse, viraria líder da competição. Isso porque o Coritiba empatou fora de casa com o CRB em 1-1. O Botafogo não venceu, continua a 2 pontos do líder e também, pelo menos, continua com 5 pontos a mais que o quinto colocado, que é o próprio CRB. O Fogão entrou em campo com o Diego Loureiro no gol, Daniel Borges na lateral direita, Carly Canu na zaga e o Hugo na lateral esquerda. Barreto, Pedro Castro e Chay, o Varley na ponta direita, na ponta esquerda tivemos o Diego Gonçalves e o Rafael Navarro como centroavante. Todo mundo querendo que o Botafogo representasse a torcida dentro de campo, com muita disposição, muita vibração, porque o Goiás teve uma atitude pequena, uma atitude mesquinha, proibindo a torcida do Botafogo de entrar no estádio deles para o jogo de ontem. Então, mais do que nunca, nós queríamos uma vitória lá em Goiânia, queríamos uma resposta em campo. E o jogo começou muito equilibrado, com o Botafogo tendo alguns problemas pelos lados do campo. O Goiás explorava muito o lado direito do ataque e o lado esquerdo também, não trabalhava muito por dentro. E numa dessas, houve um cruzamento da direita e o Botafogo não conseguiu ser soberano dentro da área. O Varley dormiu completamente e foi recuar uma bolinha boba ali logo no início do jogo. O Daniel Borges também dormiu, não abriu o braço, não abriu a capa do Batman e o adversário conseguiu tomar a frente. Com isso, o Diego Loureiro saiu muito mal e o Goiás fez 1-0. Quando a torcida queria ser representada em campo, pelo menos 3 jogadores tiveram uma pane e não conseguiram evitar um gol muito bobo do Goiás. Felizmente, o Botafogo buscou logo o empate, foi para cima da equipe goiana e numa sequência, depois de uma falta próxima à área, o Chay conseguiu colocar a bola dentro da área adversária e o Carly, o nosso capitão, que está jogando muita bola nesta Série B do Campeonato Brasileiro, fez o gol de cabeça, com muita raça, muita disposição. E daqui a pouco eu vou falar da entrevista do Carly após o empate também. Ele representou muito o torcedor do Botafogo. Daí um jogo muito equilibrado, o Botafogo com alguns jogadores abaixo tecnicamente, o Diego Gonçalves, por exemplo, um jogador que não vem atuando bem com a camisa do Botafogo e ontem, pasmem, jogou o jogo inteiro. E fico muito tranquilo para falar, eu gosto do Diego Gonçalves, vi o Diego Gonçalves bem no Mirassol e bem em muitos momentos aqui no Botafogo, mas depois da lesão não voltou bem e pode sim ser banco. Não tem problema nenhum. O Marco Antônio está entrando, está jogando bem, tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. O Marco Antônio ontem poderia ter entrado mais cedo na ponta esquerda por conta da má fase técnica do Diego Gonçalves, mas não foi o que aconteceu. E eu citei o Diego Gonçalves, mas ontem não foi uma excelente partida do Barreto, por exemplo, que é um jogador muito regular. O Botafogo ontem não teve o Varley bem também, tecnicamente. O Daniel Borges teve muitos problemas defensivos pelo lado direito, principalmente no primeiro tempo. Então, na parte individual não foi tão bem o time, na parte coletiva também. Felizmente, a dupla de zaga jogou muito. Carly e Canu foram donos da área, jogaram muita bola mesmo e deixaram a nossa defesa com mais confiança, pelo menos. O Hugo
não foi tão mal pelo lado esquerdo, mas também tinha problemas por ali por conta da marcação. No intervalo, então, o técnico Anderson Moreira preferiu colocar um jogador mais experiente, que foi o Carlinhos, para segurar o ímpeto da equipe goiana por aquele lado. Mas o Goiás voltou melhor que o Botafogo. O início do segundo tempo foi muito difícil para o Glorioso, que depois tentou aos poucos colocar a bola no chão. Só que quando o Botafogo colocava a bola no chão, o Chay era preponderante para puxar os ataques e os contra-ataques do time. Só que o Chay apanhou muito, eu entendo. É difícil jogar assim. O Chay apanhou demais. Teve uma hora que o jogador do Goiás prendeu o pé dele no chão com a sola e o Daronco nem falta deu. Não é que ele não deu cartão ou alguma coisa do tipo. Ele não deu falta. O Goiás atacou com vantagem numérica e levou perigo ao gol do Botafogo. Por mais que o time não tenha ido tão bem tecnicamente, o juiz não deve interferir dessa maneira. Mas interferiu. O Chay apanhou muito até que tiraram ele de campo. Se o árbitro tivesse coibido isso desde o início, o Goiás poderia ter ficado até com um jogador a menos, pelo menos. O Botafogo poderia ter tido vantagem e até encontrado a vitória, de repente, com um jogador a mais em campo. Ele não coibiu, o Chay foi caçado, teve rodízio de falta no jogador do Botafogo e também bateram em outros atletas do Glorioso, como no Marco Antônio no segundo tempo, quando ele puxava um ataque rápido pelo fogão, e o Daronco nada fez. Ficou barato para o time do Goiás, que bateu muito. Então, fora de campo, o Goiás não deixou a torcida do Botafogo entrar, uma atitude mesquinha e pequena, e dentro de campo o Esmeraldino bateu bastante com a anuência do árbitro. Vieram algumas mudanças. O Chay foi obrigado a sair e o Barreto também saiu. Eu gosto do que o Barreto vem fazendo na Série B. Mas ontem, o Barreto, no primeiro tempo, tentou cortar uma bola 2 vezes de cabeça, cortou errado, a bola continuou viva e o lateral esquerdo, até o autor do gol do Goiás, o Hugo, pegou de primeira para uma defesaça do Diego Loureiro. No segundo tempo, o Barreto tentou sair jogando por dentro 2 ou 3 vezes, até no mesmo lance, quase que perdeu a bola, gerando perigo. Então não era uma grande noite do Barreto. E o Pedro Castro estava jogando melhor que ele. O Oyama entrou no lugar do Barreto e o Marco Antônio entrou no lugar do Chay. Com isso, o Botafogo melhorou, porque o Oyama observou alguns espaços que o adversário dava e começou a colocar a bola no chão por dentro. Foi aí que o Botafogo começou a tentar jogar futebol. Depois, o Luiz Henrique entrou no lugar do Varley, foi para o meio e o Marco Antônio foi para a ponta direita. O Diego Gonçalves ficou na ponta esquerda e o Rafael Navarro mais à frente como centroavante. E o Botafogo seguiu tentando equilibrar e até mesmo ser melhor que o Goiás. O time do Botafogo na reta final melhorou no jogo. E no final, o Rafael Navarro, que tem um jogo muito físico, um jogo muito cansativo, saiu para dar vaga ao Rafael Moura. O que eu não entendi foi o Diego Gonçalves permanecer em campo. Mas o Botafogo não tem nenhum jogador no DM neste momento. Então, a gente vê o treinador trocando uma peça aqui e outra ali, às vezes não entende, isso é natural, mas para o time não ter ninguém no DM neste momento, é que está havendo uma rotatividade com o entendimento de toda a comissão técnica e o departamento médico do que pode ser feito e de quantos minutos cada atleta pode jogar em determinada partida. Por isso eu não vou ficar nessa parte aqui questionando tanto assim, embora eu quisesse ver o Ronald em campo, por exemplo, no lado direito, com o Marco Antônio no lado esquerdo em algum momento do jogo. O Fogão não conseguiu ser efetivo no ataque, mesmo tendo melhorado, mas também não tomou sustos lá atrás. Muito em função, repito, da dupla de zaga que jogou muito. E capitão é capitão. Fora de campo, na entrevista, o Carly falou que já começou tudo errado, com uma organização péssima. Foi muito ruim a atitude do Goiás de não ter deixado, claro, com outras palavras que ele disse isso, a torcida do Botafogo entrar no estádio. E a torcida do Botafogo está de parabéns em todo o Brasil. E teve torcedor do Botafogo ontem lá no hotel, quando o Glorioso saiu em direção ao estádio do Goiás. E a minha pergunta para o técnico Anderson Moreira foi sobre isso. Foi sobre os jogadores representando o botafoguense em campo, principalmente ontem. Eu vou trazer para vocês no próximo conteúdo a minha pergunta ao técnico Anderson Moreira e a resposta dele a respeito do assunto. Falando ainda do jogo, o Botafogo não pode falhar como falhou no início da partida,
teve que correr atrás do resultado, felizmente conseguiu empatar ainda na primeira etapa, mas com um jogo tão equilibrado, com duas equipes numa reta final de Série B brigando pelo acesso, toda a atenção é importante. E que o Botafogo tenha muita atenção no jogo de quarta-feira em casa contra o Confiança. Tem tudo para ser um jogo dificílimo, que o Botafogo torne até um jogo mais tranquilo, menos difícil. Mas antes de começar, o meu pensamento é que o Botafogo vai ter que jogar muita bola para vencer a equipe nordestina, que evolui na competição neste momento e busca permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, tem mais conteúdo aqui no canal, tem entrevista do técnico Anderson Moreira, a minha pergunta e a resposta do treinador, e tem live no canal Fabiano Bandeira. Vamos focar. Sei que há muitos problemas, sei que há muitas coisas a serem observadas e o olho do torcedor tem que estar atento, sim, mas foco no acesso, galera. Vamos subir e gradativamente o Botafogo vai voltar a ser protagonista, sempre repito, no futebol brasileiro. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui!